Boa tarde. Hoje aqui mais uma live para terapeuta, com terapeuta, para a gente conversar sobre esse mundo maravilhoso da terapia que ajuda tantas pessoas e como fazer para deixar as terapeutas ainda mais seguras, ainda mais fortalecidas, donas da sua sessão, para levar esse trabalho para mais gente. Porque o que acontece? Quando uma terapeuta começa a se encolher, a ficar receosa, será que eu posso fazer isso? Será que é para mim? Eu tenho esse desejo, mas eu não sei como levar meu trabalho adiante. Você imagina que tem muitas pessoas que vão deixar de serem ajudadas, alcançadas por essa terapia. E hoje a gente está vivendo num mundo onde a terapia é muito necessária. Cada dia muda aí uma resolução, cada dia as pessoas estão mais inseguras, cada dia tendo que lidar com uma série de problemas. Então, o que a gente precisa? Fortalecer as terapeutas para que possam alcançar mais e mais pessoas, que possam estar nas empresas trabalhando, que possam juntas somar, sabe? É assim que a gente vai fazer a terapia crescer. Hoje, terapia não é só quem precisa, quem tem um problema que busca terapia. Hoje a terapia, ela é inclusive para quem tá bem, mas pode ficar ainda melhor. Para quem tem um dia a dia com harmonia, mas já entendeu que precisa cuidar da energia, carregar a bateria. Então, como que funciona esse processo com as terapeutas? Qual é a dificuldade como terapeuta? Coloquem aí pra mim quem tá assistindo e é terapeuta. O que vocês percebem assim na profissão terapeuta? O que você gostaria de poder melhorar? A sua segurança no atendimento, a garantia de ter mais clientes, a garantia que o cliente volte para a sessão. Ah lá, Paty, muito bem. Paty, quem vai entrar aqui comigo é a Isa, mas a gente marca uma live, porque eu tô fazendo live com todo mundo que quer fazer live comigo, que é pra gente trazer essas dúvidas aí. Inclusive, ela tá me mandando um monte de WhatsApp, só que agora eu não consigo ler, não sei se aconteceu alguma coisa. Agora ela chegou aí. Vamos fazer uma live comigo essa semana, Paty? Quem mais quer fazer uma live comigo de terapeuta para terapeuta, manda aí pra mim que a gente agenda. Chamar a Bel aqui pra... A terapia ainda é considerada uma coisa de maluco. Exatamente, por isso que a gente tem que levar, sabe? Só faz terapia quem tem sabedoria, quem quer ficar melhor. Bel, bem-vinda! Oi, Tudo bem com você? tudo bem? Eu vi que você me mandou Joia, umas tudo bem. mensagens lá, mas aí eu já não podia mais ler, porque eu já estava aqui, estava te esperando. Então estamos aí. Bel, aqui a ideia é a gente trazer as dúvidas, angústia da terapeuta, porque cada vez mais eu vejo quanto esse mundo da terapeuta é um mundo meio sozinho, né? Se a gente não tem uma rede de apoio, se a gente não tem um grupo para se apoiar, a terapeuta vai, aí ela aprende lá algumas técnicas super incríveis, depois ela volta e fica sozinha. Aí ela aprende mais o negócio, ela volta e fica sozinha. Aí tem resultados ótimos com pacientes. Então, tem pacientes que vão, que melhoram muito. E aí, às vezes, você tem um paciente que tem dificuldade de melhorar, aí a terapeuta também sozinha de novo. Então, a ideia aqui das lives é que a gente possa trazer ideias para as outras terapeutas também melhorarem na profissão. E eu acho que a gente podia começar. Eu sei que você está morando. Há quanto tempo você está na cidade que você está hoje? Eu estou aqui há 5 meses. Tá. Fiquei 12 anos morando em Santos e no Guarujá e retornei agora há 5 meses. Então você está 5 meses em Minas de volta. Isso. Como foi chegar com o seu trabalho numa cidade nova? Olha,
Foi muito bom, né? Eu fiquei muito tempo fora, né? Fiquei 12 anos morando fora, aprendi muitas coisas, né? Viver numa cidade diferente, longe da família, a gente tem que se virar e correr atrás, né? E eu aprendi muito morando sozinha um tempo assim, senti essa necessidade de retornar agora para a minha cidade, até para estar mais perto da minha família. E voltei trazendo algumas terapias, né, para trabalhar. Eu sou médica veterinária, né, para quem não sabe, e também eu atendo pessoas e os animais. E faço um trabalho conjunto, então eu trouxe isso para cá e é uma novidade na cidade. Algumas pessoas aqui, muito poucos, conhecem sobre a acupuntura para os animais, e então um trabalho integrativo onde se trata o animal e a família, o animal e as pessoas, é mais novidade ainda. Então, eu estou aos poucos fazendo essa propaganda, mostrando para as pessoas essa interação entre os bichos e as pessoas, a energia compartilhada dos animais e das pessoas. E quando E você eu voltou vejo. para aí, quanto tempo depois que você chegou? Porque eu vejo que muitas terapeutas têm dificuldade de começar, às vezes de alcançar os primeiros pacientes. Depois que Sim. você chegou na sua cidade, você está aí há 5 meses. Quanto tempo levou, Bel, para você ter o primeiro paciente? Olha, Vanessa, eu não conto 5 meses de trabalho, eu conto praticamente 3 meses, porque os 2 primeiros eu estava me estabelecendo e não mexi com coisas de trabalho, Então né? estamos falando de Mas 3 meses de estamos trabalho. falando de 3 meses. Exato. Eu iniciei fazendo visitas nos consultórios veterinários, mostrando que existe um trabalho novo, que eu cheguei com uma proposta diferente de trabalho, e já, assim, na primeira semana eu já tive indicação de um cliente. E, assim, veio de um boca a boca mesmo. Até foi a Cris que me indicou, a nossa amiga aqui, terapeuta, né, que também é daqui de Varginha, e ela tinha uma cliente do salão e ela comentou sobre o meu trabalho, então com uma semana da propaganda do trabalho eu já comecei a atender. Olha que importante isso que você está falando. Então, você foi, bateu nas clínicas, falou sobre o seu trabalho e com uma semana teve Uhum. indicação de uma colega que também é terapeuta, que indicou o seu trabalho. Que é isso que eu falo, gente. A gente precisa criar essa rede de apoio, sabe? De se ajudar, Sim. de terapeuta ajudar a terapeuta, porque o cliente que vai para a Bel, ele tem uma outra vibração do cliente que vem para mim, do cliente que vai para cada um de vocês. Tem cliente para todo mundo. E esse movimento de sair, de falar do teu trabalho, de colocar na internet, eu insisto nele, porque se a gente não mostra o nosso trabalho, se a gente não conversa com as pessoas, ninguém vai contratar o nosso trabalho, né? Às vezes eu vejo que a terapeuta às vezes cai numa dor assim de mas será que ninguém quer tratar comigo? Porque é difícil esse movimento de começar quando tem mudança de cidade, quando tem, às vezes, transição de carreira, né? A pessoa se descobriu terapeuta e muda de carreira. O começo é muito difícil, Bel. Então, poder falar desse começo, eu acho que é super importante, ajuda muito. Como que você fala sobre o seu trabalho? Se você for contar do seu trabalho aqui pra gente, assim. Quando você chega num lugar para apresentar seu trabalho, o que você fala? Olha, nas visitas que eu iniciei fazendo, eu percebi que aqui havia essa dificuldade das pessoas realmente desconhecerem desse tipo de atendimento. Então, o que que eu fiz? Eu criei um flyer para paciente e tutor, para proprietário de animais, e criei um para os veterinários, numa linguagem mais veterinária, digamos assim, de doenças, uma linguagem mais específica veterinária. E comecei a distribuir isso nas clínicas diretamente com o veterinário, porque é muito comum as pessoas acharem que a acupuntura ela vai atender só problemas de coluna, problemas ortopédicos. E não é. A acupuntura ela abrange o animal ou a pessoa como um todo, ela atende tudo que a clínica ocidental atende, ela também atende.
né? Então, eu comecei a mostrar isso para as pessoas, que, primeiro, dentro das clínicas veterinárias, mostrar que o animal compartilha o campo energético com o proprietário e que, muitas vezes, ele apresenta a mesma doença que o tutor, né? E que, em conjunto com a clínica, porque eu não gosto de excluir, eu acho que tem que incluir, eu acho que o atendimento clínico ele é muito válido e muito importante. Às vezes, o animal precisa da alopatia naquele momento, mas a gente, em paralelo, consegue entrar com a acupuntura, minimizando efeitos colaterais de drogas e de medicações, equilibrando o corpo dele, colocando o animal num equilíbrio para que o sistema imunológico dele consiga responder melhor a todos os tratamentos que ele estiver fazendo. Então, eu comecei mostrando isso para os veterinários. Eu venho para acrescentar, eu venho para somar, eu não venho para dividir clientes, pelo contrário, né? Então, eu mostro que, em paralelo com a clínica, eu consigo equilibrar esse animal, fazer um reiki, melhorar as energias, mexer na parte dos florais, inclusive, que também ajuda muito. Né? A acupuntura eu faço uma vez por semana, duas, dependendo do caso. Mas o floral ele toma todos os dias. Então, são várias técnicas que complementam muito o atendimento. Né? E os veterinários começaram a perceber que isso ajudaria no tratamento. Foram vendo o resultado. Né? Indica um e fica de olho. Eu vejo que eles percebem, tipo, vou mandar um cliente, vamos ver o que dá, né? E aí, quando eles começam a ver que ou se recupera mais rápido, ou se recupera de algo que na clínica não tinha mais o que fazer, digamos assim, aí eu vou ganhando essa credibilidade e aos poucos os clientes eles estão aumentando. Que bom, você está sentindo essa segurança do aumento de clientes? Sim, eu estou. E também eu aproveito quando estou com o tutor ou com o proprietário para falar do animal, eu já faço, eu começo a expandir um pouco mais essa ideia do compartilhamento do campo energético e mostro quanto é importante a família no tratamento, a família participar do tratamento, a família fazer as coisas que a gente pede. Eu falo que é sempre um triângulo o tratamento. Eu dou um estímulo para o animal, o corpo do animal responde na medida da possibilidade dele, e a família também tem sua parte grande de participação das coisas que eu peço para fazer, seja um floral, uma massagem, algo, uma comida diferente, que eu também trabalho nessa questão da alimentação natural, né? Procuro evitar coisas industrializadas, e assim a gente vai fazendo um complemento aí, né? Muito legal. Um conjunto de terapias. Muito legal, porque, gente, é isso que eu falo, ó, a Bel tá 3 meses em uma cidade nova, já tá trabalhando, né? Batendo nas clínicas, levando o trabalho, já tá atendendo, já tá trabalhando, tá sentindo o trabalho dela crescendo como terapeuta. A gente tem os alunos do programa de formação de terapeutas que tem 1 mês que estão fazendo, estudando, 1 mês, 2 meses, já estão com o paciente, já estão atendendo. E por que eu tô falando isso? Porque é muito importante que a gente entenda que é um movimento da terapeuta falar dela, da terapeuta levar ela adiante. Não é um movimento da gente ficar esperando. Todo mundo que está saindo e oferecendo trabalho está tendo busca, está tendo cliente, a vida está acontecendo. A Cláudia tinha até colocado aqui que a gente precisa fazer um simpósio CCM. Concordo, a gente se organizar no programa de formação de terapeutas, lá, pegar as alunas, trazer para a gente apresentar os resultados e até para ajudar e inspirar como que a terapeuta conta os resultados. Eu já até fiz um post assim, né? Não cobre pelas técnicas, cobre pelo seu trabalho. Às vezes a terapeuta fica tão preocupada em falar das técnicas. A técnica é isso, a técnica é aquilo, mas o que é o teu trabalho enquanto terapeuta? Né? Qual é o teu trabalho que você vai levar adiante? Então, assim, eu tenho um trabalho para cuidado do animal, para que ele fique com baixo estresse, para que melhore a harmonia, melhore a saúde dele, para que ele se sinta seguro, acolhido e protegido. E junto com isso é importante cuidar da família desse paciente pet. Por quê? Para que todos ali ficam em equilíbrio. Muitas vezes a doença de um bichinho, ela é consequência de uma desarmonia emocional da família como um todo. E a hora que equilibra, isso é muito legal.
Sim, como eu faço atendimento domiciliar, eu acho muito interessante porque é muito abrangente o campo que eu tenho de visão do todo, né? De como é a casa, de onde o animal fica, de como a família vive, há uma interação maior do meio, da família com o animal. É diferente deles trazerem para mim num lugar. Às vezes, quando ele traz numa clínica, ele é restrito nas informações, e às vezes são coisas básicas que a gente precisa olhar e observar ele não vai trazer porque ele nem acha que aquilo é importante, né? Então, esse atendimento a domicílio também eu acho bem interessante, né? Ele acrescenta no meu trabalho. Uma coisa que, assim, me ajudou muito na mudança para cá foi que eu conheci você e o trabalho e o CCM quando eu mudei para cá, porque a Cris me trouxe essa informação. Então, eu comecei também a me relacionar com o teu trabalho, a gente está aí em andamento no nosso curso, isso me ajuda demais, né? O teu apoio no dia a dia ajuda muito, as técnicas que você ensina, porque os blocos, por exemplo, eu consigo fazer blocos para o atendimento PET, eu faço com a família, eu faço com o tutor, e as respostas, os resultados, eles são, assim, fantásticos. Você tem feito né? as pecinhas com os pets, Tenho os feito, tutores? Que tenho. legal. É impressionante, é muito interessante. E eu vejo o espanto do proprietário quando ele vê uma técnica aparentemente simples, mas tão completa. Isso me ajuda muito, me ajuda no diagnóstico, me ajuda a tomar uma decisão do que eu vou fazer. E muitas vezes eu percebo que o colocar os blocos e conversar com o tutor sobre aquele animal, o tutor olha aquele bloco, aquele o jogo ali que a gente faz com ele, e ele, nossa, cai ficha, sabe? Poxa, agora eu tô entendendo por que está acontecendo isso. Ou, nossa, como que foi legal, eu não imaginava que seria isso, que isso pode estar interferindo na saúde do meu animal. Então, isso foi muito interessante. Você Né? sabe que A você parte da falou confiança. que eles olham o jogo. Eu tenho vários pacientes que chamam de joguinho, assim. E Eles chamam. é um joguinho que mostra o caminho do pensamento. Fica muito mais Exato. fácil para o paciente entender onde ele está bloqueado. E aí Sim. você vai usar as suas ferramentas para, né, desbloquear, fazer uma carta, fazer o caminho, fazer energização, que a gente tem lá no Master, no treino de pensamento. Mas eu tenho percebido o quanto quanto o diagnóstico com os blocos é uma peça-chave para o terapeuta ganhar ritmo com os atendimentos, né, Bel? Até visualizar um caminho de tratamento mesmo, né? É bem interessante. Eu tenho gostado muito. Isso tem me ajudado como uma ferramenta. E eu consigo carregar eles comigo para todos os lados. É uma coisa fácil de executar. Não preciso de um lugar específico, algo muito, sabe? Eu consigo, é simples de fazer. Então, é muito bom. Tem me ajudado demais. A Cláudia perguntou agora há pouco se você atende online os pets, os tutores. E como que você faz o atendimento online? Isso também foi muito interessante, né? Foi para mim uma novidade, né? Em Santos eu fazia só presencial, eu não trabalhava online, não trabalhava com a CCM, não trabalhava com os blocos e muito pouco trabalhava com constelação PET, que eu também faço esse trabalho. Então, vir para cá abriu muitas possibilidades, um leque maior de possibilidades de tratamento. Consigo fazer o atendimento online, inclusive daqui eu tenho atendido muito o pessoal de Santos e de Guarujá, que eram meus clientes e estão procurando por uma terapia, agora eu consigo assessorar com a constelação familiar sistêmica PET, com os blocos, passando floral para que a pessoa dê continuidade num tratamento. Então está sendo assim fantástico. Para mim também veio como uma novidade, que acrescentou no meu trabalho, eu atendo sim. Está sendo muito bom. Quando você fala do seu trabalho, você fala das técnicas ou você fala da consulta com você? Vou fazer um trabalho para você e para o seu bichinho, para o seu pet online e o trabalho, sei lá, você 3 consultas, 4 consultas, ou você fala, vamos fazer a técnica tal. Como que você conta quando você vai falar? Ah, tá. Entendi. Eu nunca falo vamos fazer a técnica tal, porque isso vem na hora, eu consigo sentir. Então, o que eu acho gostoso é assim, já teve uma época na vida em que eu fiquei muito angustiada
por ter muitas técnicas, e aí eu falava assim, e eu via às vezes pessoas falando para mim, nossa, você faz tanta coisa que você não vai fazer nada. E aquilo me incomodou por um período. Quando eu comecei a entender, e você fechou isso para mim com chave de ouro, que ter várias técnicas é um leque abrangente de possibilidades, aquilo passou a somar e acrescentar para mim, ao invés de me incomodar. Então, eu não faço uma, digamos, uma propaganda de tipo, sou acupunturista. Não, eu sou terapeuta. E a terapia, eu vou entrar com o atendimento do cliente e sentir o que ele precisa na hora. Eu não tenho como oferecer para ele, vem fazer comigo tal técnica. Eu ofereço uma consulta, uma consultoria, um atendimento. E quando ele começa a falar comigo, vem aí as intuições e as sensações e vem para mim muito claro o que pode acrescentar para ele. Aí eu pego do meu leque de possibilidades o que eu acho que vai encaixar e aí a gente começa a tratar. Eu não especifico qual é a técnica, mas aí quando eu decido e já senti o que ele precisa, é claro que eu vou explicar para ele como aquilo vai funcionar. Sim. Mas é na hora. Você vai orientar, né? Olha, hoje eu vou usar isso, Sim. que serve para isso, que pode... Exato. Legal. Fica Né? muito E não mais quer fácil, dizer... não fica, Abel? Muito mais fácil. E não quer dizer que na próxima sessão a gente vai fazer a mesma coisa. Porque cada vez que ele chega para mim, seja pessoa ou animal, a energia já mudou. Já é outra pessoa que chegou, já é um atendimento único novamente, já é uma outra questão. A gente não fica voltando no que fez na sessão passada. Ali tem uma outra pessoa importante que você está falando aí, que já se transformou. Quando eu comecei a desenvolver o CCM, trabalhar com o caminho de pensamento, eu comecei a entender isso. O paciente voltava para a segunda sessão, eu ia perguntar do assunto da sessão passada, e ele, não, mas aquilo já foi, e trazia outra queixa. Aí eu comecei a entender também que cada atendimento do terapeuta, ele tem começo, meio e fim. Pronto, você fechou. O paciente volta, você vai perguntar o que ainda incomoda daquilo. Ele vai trazer. E, de repente, outros pontos de incômodo. Cada atendimento do terapeuta, gente, tem que ter começo, meio e fim. Aqui a Marlene perguntou, essas sensações é da constelação? Não. O que a Bel estava falando é, quando chega o paciente, ela vai olhando para ele e ouvindo, né, da família, qual é a ferramenta, qual é a técnica que ela vai usar naquele dia, pelo feeling de diagnóstico dela, com tudo que ela já estudou até aqui. Porque o que é importante a gente saber, o que a gente vende na terapia é a nossa hora de conhecimento. Eu não vendo a hora do método CCM, eu não vendo a hora do treino de pensamento em medicina chinesa, que tem lá também no Master. Eu não vendo a hora do meu treino de pensamento em astrologia, eu vendo a hora da Vanessa. Claro que a minha ferramenta carro-chefe são os blocos e o CCM. Esse é o meu carro-chefe de trabalho. Mas eu vendo a hora da Vanessa. E quando o paciente vem, eu vou descobrir se eu vou fazer com ele uma meditação, se eu vou conversar, se eu vou por bloco, se eu vou pedir para ele dar 3 pulinhos, se eu vou pedir para ele imaginar, se eu vou pedir para ele gritar, né? Às vezes você pega um paciente que está sem aquela força dele, de vida, de homem, e eu falo, vamos gritar. Aí fica, aí vai, aí põe, mas grita e libera. Então, é uma série de recursos que a gente decide na hora. Fica muito mais fácil quando você vende a tua sessão de terapia pela a sessão com a terapeuta. Então, no caso, a terapeuta Isabel, ela vai vender um horário com ela. Para quê? Para resolver o problema do cliente. De que maneira? Ela vai escolher quando o cliente contar sobre qual é o problema. Gente, fica muito mais fácil do que a gente ficar assim. Ah, olha, eu posso te oferecer uma sessão disso, 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 disso. Até porque cada um de vocês aqui, terapeutas, todas as técnicas que vocês têm são especiais. Eu não gosto, por exemplo, de abordagem que fala assim, ah, essa técnica é a melhor, você tem que trabalhar só com ela, senão vai funcionar. Não existe. Quem é a melhor são vocês. A essência de vocês como pessoa, como terapeuta, que é o melhor. É que é o que o paciente precisa. A técnica,
ou a ferramenta tem que ser uma ferramenta que traz velocidade, que é chave, que vai te ajudar, que você se sente seguro em usar e que principalmente você tem uma rede de apoio. Mas você, terapeuta, é tudo que você já estudou. A Raquel perguntou, e quando eu tenho uma técnica só, o que eu faço para divulgar? Raquel, quando for uma técnica só, você vai falar do seu trabalho. Eu sou a Raquel, terapeuta. Raquel, se você estiver ainda por aí, dá um oi para mim, para eu saber, que aí eu vou direcionando aqui para você. Eu sou a Raquel, terapeuta. E eu trabalho principalmente, que nem a Isa falou pra gente, né? Pets e famílias. Vamos pôr que a Raquel trabalha principalmente com mulheres com problema de relacionamento. Então, eu trabalho principalmente com mulheres com problema de relacionamento para equilíbrio da energia. E a técnica que você tem é a iridologia. Então, eu trabalho para equilíbrio de energia. De que maneira eu faço isso? Com a iridologia. Mas quando você for falar do seu trabalho, Raquel, não fale da técnica. Fale o que você faz, para quem você faz, qual é teu público principal. E aí você fala de que maneira eu faço isso com a técnica tal. Se você tivesse 5 técnicas, você ia falar assim: eu tenho uma técnica chave de diagnóstico, né? Para quem faz o CCM, a chave são os blocos. E eu vou escolher qual recurso que vai resolver mais rápido o seu problema. Quando você fala assim para o paciente, gente, nessa segurança, é isso que ele quer ouvir. Yeah. Não é, Bel? Ele espera essa segurança da gente, né? Exato. Ele te procura, ele espera que você tenha algo que possa acrescentar para ele. Quando você fala com segurança, e realmente a gente fala, porque eu vou oferecer algo que eu domino trabalhar, né? Eu não vou fazer uma coisa que eu também estou insegura, de forma alguma. E aí, quando você passa essa segurança para ele, porque tem que existir, né, uma troca aí entre o cliente e o terapeuta, né? Tem que existir uma interação para o cliente se sentir à vontade para abrir o que ele está necessitando, o que ele está passando, né? Se não acontece essa interação entre os dois, também não flui o tratamento, né? Isso também com os bichinhos, porque os animais, eles não falam com palavras, mas eles falam com o olhar, eles falam com o gesto, o jeito de mexer, de movimentar o corpo, né? Os gatos, eles amam o atendimento com acupuntura e com reiki. Tem gente que acha que gatinho não gosta, gatinho não tolera, pelo contrário, né? E gato, eles são reikianos natos, então eles têm também uma energia de transmutar, uma possibilidade de transmutar energia, e eles amam esse atendimento. Então, com eles também existe uma fala, um diálogo. Ele demonstra, os bichinhos demonstram se eles estão suscetíveis, se eles estão abertos para aquele tratamento. É muito interessante. Né? E as pessoas também, tem que haver essa conexão entre terapeuta e cliente para fluir um tratamento, né? É muito importante isso. Essa conexão é muito legal, né? É muito bacana. Aqui a Nara perguntou, tem como regredir na técnica? Avançou e ter que voltar numa técnica. Conseguiu entender minha dúvida? Nara, acho que eu consegui. Se não entendi, você pergunta aí, eu vou começar a te responder. Não é que regrediu na técnica. Às vezes você aplica uma técnica com o paciente para resolver uma situação e eu vou trazer aqui um exemplo mais palpável. Uma dor na lombar, né? O paciente chega com dor aqui na coluna lombar para fazer uma energização, para fazer um equilíbrio. A dor na lombar me mostra que o caminho do pensamento desse paciente, isso pela legenda que eu trabalho, que é o CCM, que ele está desvalorizado. Que ele está desvalorizado, se sentindo menos, faltando amor próprio, se deixando para depois, esquecendo dele mesmo. Então, a dor na coluna lombar me mostra isso desse paciente. Eu vou, de repente, aplico reiki, ou aplico uma energização, ou aplico, né, um desbloqueio da musculatura. Vamos pôr que esse paciente ele volte a semana que vem com mais dor. Isso não quer dizer que a técnica regrediu ou que eu tenho que voltar um passo para trás. Isso quer dizer que ele está tão
machucado emocionalmente, tão desvalorizado, que a hora que você começa a mexer ali, aquilo começa a aparecer. Então, a gente tem que fazer o que nesse momento? Conversar com esse paciente quais são as memórias que ele tem dessa sensação, no exemplo aqui de desvalorização, o que tem machucado ele, o que esse paciente está triste emocionalmente, e eu posso usar a mesma técnica de novo. Eu posso usar esta técnica somada com outra, mas não é regredir. A gente tem que olhar o paciente como um organismo que está ali, ó, em plena desejo de recuperação. Ele quer se recuperar, ele quer melhorar, ele quer ficar bem. Então, o que a gente vai fazer? Oferecer para ele a cada sessão tudo que você sabe para ele ficar bem. Mas não pensa não que regrediu ou que regrediu a técnica. Como que ele está chegando agora? Você observa isso, Bel? Sempre te perguntar para o paciente como que está agora? Sim, quando é paciente humano, sim. E com os animais acontece da mesma forma. Então, eu quando faço, às vezes, uma terapia, um tratamento, eu já explico para o proprietário que pode acontecer isso. Que às vezes eles olham como, nossa, ele piorou, você foi embora. Ao invés dele ficar alegrinho, ele ficou deitado, só dormiu, ou, né, parecia que ele estava assim desanimado. E não é isso. O animal precisa de um tempo, ele recebeu um estímulo, e o corpo dele precisa trabalhar aquilo, é a forma dele conversar que ele está se transmutando, trocando as energias, e de repente, né, às vezes ele dorme aquela noite, fica mais na dele, né, e no outro dia ele é outro animal. Então, o corpo precisa de um tempo, às vezes, e às vezes acaba agudizando uma coisa que ele tinha, mas isso para melhorar. Né? Isso o corpo está trabalhando para melhorar. Então, às vezes, ele precisa pôr aquilo para fora, por exemplo, está tratando uma questão de pele. E aí você já espera e fala isso para o cliente: olha, pode esperar que pode aparentemente ter uma piora da pele, você vai ver isso ou isso, explico ali o que é a situação, mas isso é para melhorar o corpo, tem que pôr para fora essa energia, essa toxina, alguma coisa assim, e ali ele tem um momento onde parece que houve uma regressão do tratamento, mas não é. É o tratamento em andamento e o animal se transmutando e a pessoa também, e depois ela entra num quadro Nossa, de como maior é equilíbrio. importante, né, a gente fala isso, porque às vezes isso pode dar muita insegurança para a terapeuta quando está Sim, atendendo e o paciente piora, ela fala, puxa vida, será que eu não consigo? nossa, fiz errado, né? E não Ai, o é. que eu fiz errado? Não é. Não, Aqui não até é. a Nara colocou, né? No exemplo, a técnica deu a primeira consciência ao paciente. Sim, deu a primeira consciência. E olha por que isso é importante. Eu já me especializei em homeopatia também, há uns anos atrás. Tem um princípio que é da homeopatia, mas que é também da física quântica, da medicina chinesa, aquilo que o paciente está, da nova medicina germânica, que o paciente está guardando, pode virar um câncer. Então, ele vem para tratar uma dor que piora, ele vem para tratar uma alergia que piora. Entenda, gente, que não é que ela piora porque o paciente piorou. Teve a primeira consciência da técnica e está esvaziando o que está lá dentro, que está guardado. Então, a gente deixa muitas vezes de evoluir para uma piora e para um câncer porque está saindo aquele sintoma. Seja uma dor muscular que não passa. Eu tive um caso uma vez, uma paciente, ela ficou 40 dias com diarreia. Óbvio que a gente foi, ela passou com o médico clínico geral, ela foi acompanhar, ela fez exames para saber se era só por conta do processo terapêutico. Não deu nada, todos os exames perfeitos. 40 dias depois, voltou a funcionar o intestino dela e ela melhorou de uma síndrome de pânico que impedia ela de sair de casa. Então, claro que cabe o cuidado da gente falar para o paciente, vamos investigar, você vai marcar com o seu médico, eu tô aqui, tô te acompanhando. E nesse caso eu falei, eu acredito que é emocional, mas a gente precisa olhar, né?
E logo na sequência ela melhora do pânico. Porque, gente, imagina assim, né? Acho que a Bel também tem bastante essa percepção. Tudo vai ocupando lugar dentro do paciente. Todos os sintomas, tudo. E aí você começa a equilibrar e vai esvaziando, só que isso aqui tem que sair por algum lugar, né? A raiva, a tristeza, o sintoma tem que sair por algum lugar. E nesse limpeza, momento né? você precisa estar segura do seu trabalho. Sim. Ô, Vanessa, uma coisa que eu percebo também, que isso aí seria a limpeza, né? O corpo ele tem que se limpar de alguma coisa, né? Eu percebo que é muito importante a gente respeitar duas coisas, no meu ponto de vista. A idade do paciente, né? Porque às vezes você vai trabalhar com pessoas mais idosas, onde o metabolismo já é mais lento por própria parte fisiológica, e as pessoas, elas são muito imediatistas. Então, elas às vezes te chamam, mas elas querem, assim, que você seja uma dipirona, né? Você deu ali e já parou a dor imediatamente. E não funciona assim, né? Que a gente tem que entender e paciente, o terapeuta, eu acho que ele tem que entender e paciente, que ele faz uma terapia que é como se fosse uma árvore. A gente vai buscar a raiz do problema, né? A folha da árvore, as folhas, elas são os sintomas que ele está apresentando. E se você toma, às vezes, um procedimento mais rápido, ocidental, alguma coisa assim, você corta aquele sintoma, né? Momentaneamente você resolve aquele problema, mas se você não faz um tratamento integrativo junto, você só cortou o sintoma e ali na frente ele vai aparecer de novo, seja com humano ou com pet. Né? E se você entra com essa visão, eu também trabalho na medicina germânica e tenho eu gosto de todas essas técnicas que olham as pessoas e os animais como um todo, porque nós somos um todo, nós não somos em partes, né? Tudo faz parte. Então eu gosto disso, porque a gente consegue ir lá na raiz do problema, detectar de onde veio. E às vezes nem é de agora, às vezes é algo que veio lá atrás, é um acontecimento que foi lá atrás, ou há anos atrás, ou às vezes até poucos meses atrás, mas quando você detecta isso, aí você corta o mal pela raiz, digamos, e aí esse paciente tem a certeza de que ele resolveu um desafio que ele tinha, e aí dali para frente ele consegue andar sem carregar aquele peso, né? Sem carregar aquele processo que incomodava e até impedia ele de se desenvolver, seja humano, seja pet, acontece da mesma forma. Eu acho bem interessante isso, né? Então, respeitar a idade do paciente e ter a consciência de que não são técnicas imediatistas. Não quer dizer que desde o primeiro atendimento ele já não vai estar sendo tratado. Vai. Eu encostei no paciente, o tratamento iniciou. Mas, às vezes, visualmente, você não tem a resposta que o teu imediatismo desejaria, e aí você desanima, tá demorando, não é assim, e tem que ter essa tranquilidade, e a gente ter confiança de que está no caminho correto, e acreditar que aquilo vai fluir e que uma hora aquilo ali vai E nesse desabrochar. momento é fundamental, gente, e eu ponho isso aqui na Academia de Pensamentos para vocês, não só para quem é aluno do programa de formação, mas eu gosto de abrir caixinha de pergunta, tô aqui para apoiar, porque a hora que você pega um paciente que piora, dá uma insegurança a hora que você está trabalhando. Você precisa ter para quem perguntar, para quem trocar, sair daquele isolamento do terapeuta, porque ninguém vai te julgar se você está errado. É assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que está acontecendo nesse caso? E como que a gente pode somar junto? Porque aí o paciente melhora e você fica mais segura. Olha aqui que a Nara colocou, que interessante. Ela tinha dor na perna, foi no vascular, depois de exames ele encaminhou para o psiquiatra. E ela não entendeu nada assim, né? Porque que essa dor na perna foi para o psiquiatra. Fui descobrir que tinha fibromialgia, que loucura. E a fibromialgia, Nara, eu te falo assim, eu que trabalho basicamente com um caminho de pensamento. O que é a fibromialgia? Até vou fazer um postzinho de fibromialgia. A fibromialgia é você tá impedida de agir como você quer. E se a dor é na tua perna, é porque tem alguém da tua família, alguém da tua história que te segura, te impede de dar os passos que você quer. Mesmo que a pessoa não te segure ali, mas cada vez que você vai pensar em ter uma atitude, você acha que você vai desagradar ou que não vai ter apoio, ou que você vai estar errada. Gente, e isso tem jeito. Inclusive, gente, quem tá aí, quiser fazer uma live para terapeuta comigo,
um desbloqueio para terapeuta. A gente pode fazer com os blocos para fibromialgia. Se você tiver afim, a gente marca uma live. É fantástico a melhora. Porque o corpo da gente, ele se arma para proteger o que o nosso pensamento está atuando. A hora que vai desarmando o pensamento, o corpo vai respondendo diferente. E aí precisa pôr uma energia nova, né? Um ingrediente novo, um pensamento novo, né, Bel? Porque senão volta a ficar viciado. Volta tudo de novo, exatamente. Você tem que preencher aquele vazio que vai ficar com coisas novas e positivas, né? Aqui a Fran está perguntando, e quando desistimos, achando que nada mais adianta e percebemos que pode ainda receber ajuda, temos a chance de voltar? Quando você fala assim, que desiste em relação a quê, Fran? A trabalhar como terapeuta, a desistir de você mesmo. Como paciente. Como paciente. Porque assim, a mente, ela nunca desiste, na verdade. A sensação de desistir é um caminho de pensamento para poder acalmar a dor de não saber o que fazer. Para poder acalmar a dor de não saber como agir. Então, o caminho de pensamento de eu querer fazer algo e não conseguir, e de me sentir perdedora, e de me sentir incapaz, ele é tão dolorido. Quando eu não conheço outro caminho para fazer, eu finjo que acredito que eu estou desistindo. Mas o cérebro nunca desiste, nunca. O cérebro, ele luta até o último instante. A desistência, ela é uma pausa para aquilo que eu ainda não encontrei saída. Por isso que é preciso... falta de repertório, né? Falta de repertório. Por isso que precisa nutrir a mente com aquilo que é novo. É a mesma coisa que você pegar, gente, uma lousa em branco. Precisa ir preenchendo. Eu até vou pegar aqui para mostrar. Meu sonho para com medicações será possível? Nara, vamos marcar. Depois me passa um direct. Vamos marcar uma live com blocos. É a mesma coisa que vocês pegarem uma lousa em branco, gente, e ir preenchendo com novos pensamentos. É o novo caminho do pensamento que vai ajudar a criar repertório e a mudar a estratégia. Na visão da Isabel, com todas essas ferramentas, como lidar com a perda de um pet? A perda de um pet é uma questão bem delicada de ser trabalhada, né? Porque muitas vezes a gente começa a esbarrar nesse assunto em questões religiosas mesmo. Então, deve ser analisado de uma forma bem criteriosa, individualmente, qual é a visão da família com relação à parte religiosa, muitas vezes, quando eles vêm me perguntar. Eu tenho famílias que eu trabalho e elas têm uma visão muito diferente de outras. Então, assim, eu analiso caso a caso. É claro que eu tenho a minha visão pessoal, mas não cabe nessa hora eu colocar o meu pessoal. Eu tenho que trabalhar dentro do recurso que a família me permite. Então, eu não posso pegar uma família que é de uma religião que tem os seus conceitos de uma forma X, digamos assim, não quero entrar em detalhes ou citar nenhuma religião, eu acho que todas são interessantíssimas e válidas para cada um, desde que ela modifica o ser para uma pessoa melhor, tá ótimo, né? Mas eu procuro trabalhar dentro do conceito que a família tem, dando um auxílio, como se diz, explicando para eles qual era o papel do animal naquela família, o que ele acrescentou, o que ele trouxe de aprendizado, de crescimento, né? Agradecendo sempre pela participação que ele teve naquele momento, explicando que os pets, infelizmente, eles vivem muito menos que nós gostaríamos, então tudo na vida tem um tempo de começo, meio e fim, e que essa caminhada é muito importante, que a gente saiba valorizar esses momentos desde o início até o final, né? Eu vou entrando por um lado assim, que não fique triste para a família, mas que seja de agradecimento pelo tempo que teve com aquele animalzinho, né? Eu acho que a gente tem que ressaltar sempre as coisas positivas. E eu, na minha visão, não vejo a morte como negativa, eu vejo como uma passagem,
né? Eu tenho aí as minhas opiniões com relação a isso e eu vejo como uma passagem, né? Eu acho que a gente só muda de lugar, a gente muda de corpo físico, né? Mas eu procuro respeitar cada cliente dentro da visão de cada cliente, eu procuro ajudar dentro das possibilidades que me cabem ali. Eu analiso isso muito individualmente para cada um, Dentro do que ele acredita, né? E de como do que pode ele acolher, acredita, assim, né? porque é um. Porque às vezes ele tem um pensamento que se eu entro assim, ah, mas a minha opinião é essa, eu acho que acontece isso, ou eu acredito nisso, às vezes eu vou estar sendo agressiva com esse cliente, né? Então eu preciso respeitar o ponto de vista dele, pessoas e pessoas. Como é importante isso de não julgar e de não impor a verdade do terapeuta sobre o cliente. Uhum. Gente, isso é fundamental. Você Ouvir. precisa respeitar, né? Tem que haver um respeito aí, né? Nós estamos para auxiliar, para complementar e não para impor coisas para ninguém, de forma alguma. Exatamente. Aqui, Vivi, Cada um tem seu tempo, né? aqui, a Lara sempre fala que vai ser o último pet. Dói muito perder, vivo, luto cada perda. Dói mesmo, dói muito, Sim. mas eu acho que a experiência, né, poder estar ali com ele, viver uma vida, é um presente, eu acho que pra gente que curte bicho, que ama bicho, que eu tenho minha gata, eu sempre tive cachorro, agora não tenho, mas tenho a minha gata que é super companheira. Poder compartilhar nosso tempo de vida, porque o que a gente faz nessa vida de mais especial? É com quem a gente compartilha nosso tempo, é compartilhar esse momento do nosso tempo, é compartilhar com a nossa família, com os nossos pacientes, com os nossos amigos. O mais especial que a gente faz é compartilhar nosso tempo de vida, né? Acho que é isso que fica. E os animais, eles ensinam a gente com um amor assim incondicional, né? Você percebe às vezes que tem um proprietário que faz às vezes uma brutalidade ou algo assim. Às vezes a gente pega animais que vêm de maus tratos, de coisas assim que você não acredita que aconteceu aquilo, né? E eles voltam para aquelas pessoas, talvez até as agressoras, e com um carinho, banando o rabinho, e, sabe, feliz, eles têm um amor incondicional. A gente tem mais é que, assim, olhar para os animais e aprender com eles, a amar o próximo, a amar as diferenças, a amar as pessoas, né? Eles trazem muitas mensagens para a gente, né? A gente tem que começar a entender essa fala sem voz dos animais, né? Porque são seres, assim, iluminados, né? É maravilhoso mexer com eles, é uma energia ímpar, né? É Eu adoro. demais, né? Eu também. É demais. Belzinha, eu quero te agradecer. Somou demais. Adorei, amei. Acho que essa troca que a gente tem tido aqui todos os dias entre terapeutas, entre quem quer ser terapeuta, quem já atua como terapeuta, tem sido muito rico. Obrigada mesmo pela sua participação. A gente fica aqui na Academia de Pensamentos. Quem tá aí para a live ainda não segue a academia, segue lá para acompanhar. Entra no canal do Telegram para saber das lives. Todo dia eu tenho trazido aqui como turbinar os atendimentos como terapeuta, como vocês terem mais segurança, como começar na profissão, que acho que é super importante. E amanhã, meio-dia, tem uma live de atendimento com a Roberta, meio-dia com blocos. Quem quiser assistir um atendimento com blocos, amanhã, meio-dia, a gente está aí. Bel, um beijo enorme. Eu agradeço muito a oportunidade e também deixo aberto aqui para as pessoas que estão assistindo, se tiverem dúvidas, me chama em inbox particular e eu vou esclarecendo e estou às ordens também. Precisando, estamos aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de poder divulgar isso, esse trabalho e foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito. Que Adorei. show. Um beijo. Obrigado, gente. Beijo. Todo mundo aí. Até Tchau. já.